Olá, gente boa, tudo bem? Estamos iniciando mais um vídeo da série Mensagem de Fé e Esperança em meio às adversidades da vida. Eu quero lembrar você para se inscrever no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. Acione o sininho para receber as notificações e deixa o seu like. Hoje eu quero falar para você a respeito da desistir. É essa palavra que eu quero falar com você, desistir. Eu quero ler para você o texto de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 21, aonde encontramos a palavra do Senhor dizendo assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Nesse texto aparece Jesus contando aos seus discípulos o que iria acontecer com ele em um tempo muito próximo. E Pedro era alguém que amava muito Jesus. Ele se considerava um amigo íntimo de Jesus. Por isso, Pedro chama para um canto e repreende. Repreende significa dar uma bronca. Ele deu uma bronca para Jesus, dizendo: Senhor, de forma nenhuma, não faça isso com você, tenha misericórdia de ti. Na verdade, Pedro, ao fazer isso, era porque ele amava muito a Jesus, ele gostava de Jesus e ele não queria que Jesus morresse de forma nenhuma, ele não queria que Jesus sofresse de maneira nenhuma, porque Jesus estava falando que ele tinha que ir em Jerusalém sofrer. Padecer aqui significa sofrer, e o texto diz exatamente isso, que ele convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, ou seja, a sofrer pelos anciões de Israel, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, né? Ele coloca tudo aquilo que ele iria passar, todo o seu sofrimento, toda a sua luta, em prol do que? Da salvação daqueles que estavam perdidos. Mas Pedro chama ele para um canto e diz aqui o texto que repreende-o dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Pedro não queria que Jesus passasse por essas situações, ele não queria que Jesus sofresse, ele não queria que Jesus fosse à cruz. Só que isso, na verdade, era um convite a desistir. Ele estava chamando Jesus para desistir da missão que ele tinha recebido do seu Pai. Em outras palavras, Jesus desistir de obedecer o seu Pai, rebelar-se contra uma ordem explícita de Deus. Muitas vezes nos encontramos dessa mesma forma. Em alguns momentos das nossas vidas, às vezes temos que tomar um passo de fé e encontramos pessoas muito próximas que nos amam, que gostam de nós, achando que aquilo que nós vamos fazer não é legal, não é bom, e nos convida a desistir de fazer a vontade do Senhor. Eu já vi pessoas que, depois de se converter ao cristianismo evangélico, de famílias tradicionais católicas, a família que ama ele, que gosta dele, achar que ele estava cometendo um erro, que ele não poderia fazer aquilo, que ele não poderia se batizar agora em uma igreja evangélica, e convida-o a desistir, insiste para ele desistir, e às vezes fica zangado, brigas, e muitas vezes eu já vi isso acontecer, faz chantagens emocionais, dizendo: olha, se você fizer isso, você não é mais meu filho, você não pisa mais os pés aqui, você não faz mais parte da família. Era um convite a desistir. Eu não sei o que tem acontecido hoje na sua vida, o que tem levado você a desistir, a fazer a vontade de Deus, a obedecer a ordem de Deus, de cumprir algo que de repente possa ser muito difícil. De repente você está sendo convidado para ser um missionário em campos do exterior, e de repente tua família está agindo assim como Pedro, dizendo: não faça isso, não saia daqui, não vá assumir um trabalho desse porte, é muito difícil, é complicado, você não está preparado para isso. Outras vezes está sendo convidado para o sacerdócio, para o ministério pastoral, e a família também pensando nas lutas, no sofrimento. E eu já vi família dizer o seguinte: olha, eu não quero que aconteça com meu filho, eu não quero que aconteça com meu esposo aquilo que eu já vi acontecer com outros obreiros, com outros pastores, então eu não quero isso para você, de forma nenhuma que você vai lá. Mas isso é uma oposição a Deus. Por isso que Jesus fala para Pedro:
para trás de mim, Satanás. Não era que Pedro estava possesso, não era que o diabo tinha entrado em Pedro. Simplesmente Pedro estava se opondo àquilo que Deus tinha pedido para que Jesus fizesse, que era ir à cruz, morrer e pagar os preços dos nossos pecados. Então pense nisso. Desistir jamais. Não desista daquilo que Deus tem colocado no teu coração. Não desista daquilo que Deus mandou você fazer. Não desista de obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus. Porque se você fizer isso, você está se opondo, deixando que Satanás, ou seja, que o opositor, tenha vantagem sobre você. É lógico que Pedro não estava possesso, é lógico que Pedro não era um demônio de maneira nenhuma, mas ele estava fazendo exatamente aquilo que o diabo queria. O diabo, durante toda a vida de Jesus, tentou fazer Jesus desistir. Por várias vezes, Satanás tentou convencer Jesus que não valia a pena morrer pelos seres humanos, que não valia a pena morrer pelos pecadores, que não valia a pena ele fazer esse sacrifício, que nós não éramos dignos, que nós não éramos merecedores. Mas Jesus em todo tempo mostrou para o diabo que, mesmo sabendo que nós não éramos dignos, que nós não éramos merecedores, mas que ele nos amava e que ele queria nos salvos. Por isso, a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, mas para que ninguém se glorie. Portanto, não é mérito de ninguém. A salvação foi sacrifício de Cristo na cruz por nós, foi misericórdia, foi compaixão, foi amor e simplesmente isso. Portanto, meu querido, o que estão querendo fazer você desistir? Por que alguém tem convencido você a desistir daquilo que Deus tem colocado no teu coração? Não para você fazer para benesses própria, não simplesmente para você usufruir de algum conforto, mas de você obedecer a palavra de Deus. Pense nisso. Mais uma vez eu quero pedir para você não sair do canal sem se inscrever. Acione o sininho para que você tenha sempre novas notificações de vídeos postados e também deixe o seu like. Por hoje é só. Um shalom.